Bom, continuando a nossa programação, receberemos a palestra sobre a engenharia e alta performance, com a palestrante, engenheira civil e doutora Edna Poçan. A palestra vai ser mediada pela engenheira Carmen Lúcia Petraglia. Convido, então, as duas, por favor, para vir ao palco. Doutora Edna Poçan e engenheira Carmen Lúcia Petraglia. Sim, por favor. Doutora Edna Poçan é professora associada nível 3, professora associada nível 3 na UNILA. Possui vasta experiência em patologia das construções, materiais de construção e meio ambiente. E coordenadora também do PPGSI e diretora da LADEMA, além de ter sido pesquisadora do CEASB-PTI. Também é membro fundador da Alcompat Brasil, assim que fala Alcompat Brasil, membro de diversas associações e conselheira do CREA do Paraná. Recebeu diversos prêmios e atua na área de durabilidade, previsão de vida útil, emissão e captura de CO2, aproveitamento de resíduos sólidos, economia circular e ecoeficiência. Vamos, então, ouvir a doutora Edna Poçan. Obrigada aí, várias siglas para falar, né? Tem um apresentador de slide. Deixa eu procurar aqui. Não estou, Dante, você levou o apresentador consigo. Bom, suceder, né? O Dante é uma honra, né? Um engenheiro que trabalhamos juntos, foi nosso presidente da Câmara e hoje é nosso coordenador da CEAP, da nossa Comissão de Atribuições Profissionais. E eu venho aqui para falar a vocês sobre engenharia e alta performance. Então, enquanto a gente não consegue... Aí estão passando os slides para mim, obrigada aí pela gentileza. Vamos falar um pouquinho sobre engenharia. Então, já fui muito apresentada, venho lá de Foz do Iguaçu, que acredito que muitos de vocês conhecem, né? Uma cidade da nossa fronteira, onde há uma universidade federal, que é a UNILA, de onde eu venho, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, uma universidade onde metade das vagas é destinadas a não brasileiros. Então, hoje nós trabalhamos com 24 países dentro da nossa universidade. É uma experiência muito importante e interessante do ponto de vista antropológico, social e cultural que nós aprendemos lá. E lá na UNILA, nós temos 5 engenharias. A primeira foi a engenharia civil, da qual eu sou professora, e pasmem, eu sou a primeira professora contratada do curso. Então, porque é uma universidade nova. E lá nós temos a engenharia civil, a engenharia de energias renováveis, engenharia química, engenharia de materiais e engenharia física. E também temos o curso de geografia, que também é afeto ao sistema. E quando a gente fala em engenharia, gente, do que a gente fala, né? Do que é ser engenheiro? O que é engenheirar? Por que nós escolhemos ser engenheiros? Professora Edna, porque gostávamos de fazer coisas. Eu adorava desmontar coisas, sobrava a peça, mas eu desmontava, não é isso? Porque a engenharia, ela vem, né, para trazer para a gente, a nossa engenharia, ela vem para nos engenheirar, para transformar processos em coisas melhores. A engenharia vem para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E quando a gente fala em engenharia, a gente pode pensar o seguinte: sem engenharia, hoje pela manhã, quando nós acordamos no hotel ou nas nossas casas, se não tivesse engenharia, nós não teríamos água na torneira, não é verdade? É graças à engenharia que a gente abre a torneira e temos água para lavar o nosso rosto e escovar os nossos dentes pela manhã. É graças à engenharia que nós temos esse grande auditório. E desde que a história vem começando a ser contada, que a gente tem a história escrita, né? Nós temos aí, com as primeiras histórias escritas, as primeiras grandes obras de engenharia. E hoje nós chegamos aqui com tecnologia, com muita informação, e é isso que nós vamos conversar hoje. E
E aí a gente pode dizer que a nossa engenharia, sobretudo aqui a engenharia civil, que estamos falando no 28º, né, Congresso de Engenheiros Civis, é a aplicação do conhecimento científico, econômico e prático para quê? Para a gente conceber, projetar, executar, desenhar, construir e manter sistemas, estruturas, máquinas, equipamentos. É isso aí que a nossa engenharia faz, não é mesmo? E a nossa engenharia, ela precisa de performance. E aí, quando eu pergunto a vocês, o que é performance? E mais importante ainda, o que é alta performance? E aí vocês vão ver que a minha fala vai se somar à fala do Francisco Almeida de hoje de manhã e a fala que o Dante acabou de fazer. Muitos pontos serão compatíveis. Quando eu falo de desempenho, que eu falo de performance, eu falo de excelência. Excelência de engenharia. E aí, colega que fez a pergunta do ensino, falo de excelência no ensino de engenharia. Falo de excelência na formação dos engenheiros. Falo de excelência na nossa atuação profissional. A gente só vai conseguir ter alta performance, ou seja, ter bom desempenho com excelência. E aí, a gente fala que a excelência ou a alta performance é quando a gente falamos da engenharia estar no melhor lugar que ela poderia estar. E o engenheiro também. E aí, muitas vezes, né, a gente verifica por aí somente problemas na engenharia, né? Obra caindo, não é mesmo? Processos judiciais, gente, crescentes, tá, gente? Depois da norma de desempenho, vão ter a palestra amanhã sobre norma de garantias. A norma de garantias e a norma de desempenho fez com que os processos judiciais contra construtores, engenheiros e Caixa Econômica Federal crescessem na ordem exponencial. E porque, se tem processo, tem problema, não é mesmo? E aí, como está a nossa engenharia? E aí, quando nós falamos disso, buscamos a constância, a excelência nos projetos, processos e resultados alcançados. Significa superar as expectativas, otimizar recursos, cumprindo prazos, eficiência e sustentabilidade, sobretudo. Mas né, gente? Já sabemos que a engenharia é destinada a aplicar conhecimentos para melhorar a qualidade de vida das pessoas. É graças às engenharias que nós temos uma melhor qualidade de vida. Especialmente aqui nesse planeta, não é mesmo? Mas quando agora a professora vai viajar aqui na maionese, mas a gente fala que futuramente em outros planetas, né? Não estamos com tecnologia prospectando Marte? Não é isso? Já chegamos no planeta vermelho há muito tempo, tá? No século passado. Com robozinhos, né? E futuramente, eu li uma reportagem nos últimos dias que 2026 teremos uma primeira missão tripulada ao planeta vermelho. Bom, enquanto o Marte está aí, né? Vamos lá? E por que tudo isso é possível? Nós chegamos até lá há muito tempo graças às engenharias, a conhecimento de engenharia. E hoje a gente tem aqui, ó, né, a tal de corrida espacial. A gente tem os grandes países ali, ó, Estados Unidos, Japão, China, União Europeia, Rússia, Índia, todo mundo enviando sua tecnologia para conquistar o planeta vermelho. E aí aqui a gente tem uma foto, né, do rover, né, que é um dos primeiros que está lá, descobrindo novas coisas, novas tecnologias, novas matérias, novas coisas, novos materiais para nós. E aí a gente tem, nos últimos anos, o lançamento do super robô, né, o Hubble. Esse robô, o James Webb, o Hubble era o primeiro. Olha a diferença dos dois robôs, né? O que mudou? Foi o jogo de espelhos que eles conseguiram fazer e levar para a atmosfera, para que a gente consiga hoje ter essas imagens maravilhosas que o James Webb está nos mandando à Terra. Imagens de Saturno, mostrando que os anéis brilham. Imagens, né, dos pilares da criação, que ficou muito famosa, foi uma das primeiras fotos que a tecnologia trouxe. E, gente, tem um monte de engenheiro por trás disso. E quando eu trago isso para vocês, eu já saí do planeta Terra. Vocês viram que eu não estou mais na Terra. Eu estou em outro planeta. Eu estou fora daqui, olhando de longe.
tá? Isso tudo é engenharia, e isso aqui é engenharia de alta performance, não é? Vocês concordam comigo? Não é uma engenharia simples. E aí a pergunta que foi feita aqui, sobre como a gente industrializar a construção, a gente tem que parar de empilhar tijolo, não é mesmo, gente? Vamos combinar? Há quantos anos nós empilhamos tijolos e fizemos construções molhadas? Se a gente quer evoluir, quer melhorar a engenharia, nós vamos precisar industrializar a nossa cadeia. Ah, professora, mas aí vai ter desemprego. Bom, aí vamos ter que resolver as questões. Mas nós precisamos parar de empilhar tijolos. Isso é uma tecnologia de 4.000 anos, tá, gente? Nós precisamos industrializar a construção, precisamos de construção off-site, precisamos disso, e é urgente. Mas voltando aqui para Marte, né, temos essas imagens lindas. Mas agora vamos voltar para a Terra, né? Voltamos para a Terra e vamos falar do que a gente tem aqui, empilhando tijolo ainda, né? E como que a gente vai conseguir performance? Como que nós vamos conseguir melhorar o desempenho com tudo isso? Então, aqui no nosso planeta Terra, a gente vai ver amanhã também, vocês vão ver a palestra do The Line, tá? Já viram falar desse edifício, desse conjunto de obras que faz parte do projeto Neon Dubai? Então, amanhã terá uma palestra com o filho do professor Tosi, eu acho que é o Rafael, o nome dele, né, que vai fazer essa palestra. Mas a gente tem aqui, né, dois contrastes. Uma das grandes obras do mundo, as grandes pirâmides, que ainda estão lá em pé pela sua robustez. E agora temos o The Line, que também, gente, vou especular, mas algo muito parecido em termos de grandiosidade, né? Para épocas diferentes, obviamente, né? Aqui com 500 metros de altura, aqui com seus 70 e poucos metros, né? Cada uma tem uma altura lá, não lembro exatamente. Mas aqui eu tenho um monte de máquinas para ajudar a fazer, o que eu só tinha trabalho humano, só tinha força bruta, né? E ambas vinham de um certo ponto que a engenharia, gente, aqui ela passa por uma engenharia de destaque. Aqui eram os faraós, os grandes construtores, agora aqui são os sheiks árabes, não é mesmo? Que fazem isso, gente, para deixar o seu nome, a sua marca na Terra, não é verdade? Porque não basta só você existir, passar por aqui, você tem que deixar o seu legado. E o seu legado fica nas suas coisas, nas suas obras, especialmente nas obras que você faz. Bom, falamos de alta performance, chegamos aqui hoje para conversar no 28º Congresso de Engenheiros Civis. Estamos aqui em Vitória. Quero agradecer enormemente ao Ladaga pelo convite para ministrar a palestra aqui e à cidade de Vitória por nos receber, a UFS, a Universidade Federal, aqui por nos ceder esse auditório maravilhoso e vocês por estarem aqui. É muito bom a gente estar todo mundo junto falando de engenharia, falando de nós mesmos, falando de autoconhecimento. E aí, vocês vão ver aqui nesse evento, né, cheio de palestrantes, de pessoas de todos os lugares do Brasil, trazendo vários temas para mostrar para a gente se qualificar, para a gente olhar para nós mesmos. Esses 2 dias de eventos e palestras vêm desde estabilidades geotécnicas até ensaios não destrutivos, futuro da engenharia, e vem, né, até agora aprendendo com grandes incêndios no Brasil. E amanhã ainda temos norma de desempenho, autocicatrização, citline, enfim, vários temas que vale a pena. E todos se conectam, e todos eles visam a gente melhorar o nosso desempenho, a gente aumentar a nossa performance. Desde o primeiro engenheiro da caverna, né? Acho que a gente teve engenheiro na época das cavernas, não teve? Sempre teve engenharia no mundo. Então aqui o nosso caveman, que veio, né? Que ajudou a construir as primeiras edificações. E passamos, né, dentro da área da construção de projetos, até a Carlise comentou anteriormente, do desenho à mão, né? Nós começamos projetando. Antes disso, era projetado no papiro, no papel, na pedra, né, gente? Não é isso? Não é isso? Antes de nós chegarmos aqui, tá? Eu vim daqui para... Eu fiquei um ano... Eu só brinquei de fazer. Nunca fiz projeto aqui, já vim daqui para frente. Então, a gente já veio do papel para o AutoCAD no 2D e agora estamos no BIM. Ou deveríamos estar no BIM, não é isso? Aqui da plateia, quem aqui manja de BIM? Eu não vou levantar a mão, porque eu não posso. Bem alto, vamos lá. Quem que sabe de BIM aqui? Gente, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, 6, não dá 10. E por que a gente não consegue, não chegou no BIM?
Por que a gente não conseguiu chegar no BIM? E tem gente jovem pra caramba aqui também, hein? Que já devia estar conectado no BIM aí. Qual a dificuldade da gente chegar no BIM? Eu sei a dificuldade. Custo? Será que é só custo, companheiro engenheiro? É caro? É que BIM, ele é Building Information Modeling. É modelagem da informação da edificação. Não é mais desenho. É informação. E quando eu preciso modelar informação, eu preciso saber, preciso do quê? Conhecimento. Se eu não souber o que eu estou fazendo, o BIM não funciona. Não é isso? Então, o BIM não é assim, vou simplesmente fazer o BIM e vou lá e vou fazer a obra. Vai ser um desenho em 3D, mas não vai ser uma informação modelada, uma construção modelada com informação. Então, quando a gente chega aqui, que a gente tem tecnologia, ela não é só uma tecnologia, é uma tecnologia mais conhecimento. E é por isso que está demorando tanto para o BIM deslanchar aqui no nosso país. Precisa saber construir para projetar em BIM. Precisa entender de materiais para projetar em BIM, não precisa? E precisa trabalhar em equipe multidisciplinar. Precisa trabalhar em equipe, porque você tem que conversar com o engenheiro de estruturas, com o arquiteto, né, Carlise? Tem que conversar com todos os profissionais envolvidos no projeto. Do contrário, você não tem a modelagem, você não tem o projeto. Mas estamos aí. E aí, quando a gente chega aqui, um projeto bem feito, eu falo que eu cheguei em alta performance. Mas, professora Edna, eu não posso ter alta performance aqui também? Posso. Desde que você tenha conhecimento e saiba o que você está fazendo, você consegue performance em diversas áreas, mas precisa estar sempre junto com o que você está fazendo, o conhecimento, tá? E aí, quando falamos de engenharia, falamos de desenvolvimento, tecnologia, inovação e alta performance, que é fazer tudo isso bem feito e com excelência. Mas, como dizia o poeta Carlos Drummond de Andrade, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. E quais são as pedras que estão no caminho da nossa engenharia? Algumas já citadas aqui, né? Ensino cada vez pior, remuneração decadente, não vamos falar aqui a sério, né? Enfim, nós temos muitas pedras no meio do caminho. E essas pedras hoje que nos incomodam, que nos afetam, e que estão nos deixando até com um certo nível de ansiedade, né? Podem ser alguns complicadores. E aí, algumas pedras que a gente ainda tem que resolver. Nós moramos num país subdesenvolvido, que tem um déficit habitacional enorme. E nós precisamos construir residências, habitações boas, duráveis e sustentáveis para essa população. Temos obras públicas paralisadas, inúmeras. Não sei por que desconfigurou aqui o meu slide, mas tudo bem. Temos muitas obras públicas, dinheiro nosso que já foi investido, que estão obras paralisadas. E são pedras que nós temos que resolver. Obras paralisadas, gente, não é simplesmente vai lá e retoma a obra, né? Eu tenho que fazer avaliação estrutural, eu tenho que fazer todo um estudo para fazer a retomada com eficácia e eficiência dessa obra. Isso tudo no nosso ambiente construído. O problema é que, para construir, eu preciso captar recursos do meio ambiente. E quanto mais recursos eu capto do meio ambiente, maior o meu impacto ambiental. Então, só de... Está bem ruim aqui o nosso laser, mas ali de pedras e areias, eu preciso teores enormes, quantidades enormes de recursos naturais, metais, óleos, enfim, madeiras. O problema é que quanto mais materiais eu extraio da natureza, maior a minha pegada de carbono e energia. Então, para 900 gigatoneladas de matéria-prima, eu vou demandar... agora, em 2018, eu tenho 6,7 bilhões de habitantes no planeta Terra, aproximadamente, que demandam 90 gigatoneladas de matéria-prima. Em 2060, nós teremos 10 bilhões de humanos no planeta Terra. E precisaremos de 167, aproximadamente, gigatoneladas de matéria-prima.
Isso que a fertilidade está em decadência, né? Então, ontem eu li até a reportagem que aqui no Brasil o número de filhos por mulher baixou para 1,62. Há 50 anos era de 6, tá? Então, a gente vai estabilizando aí o número de pessoas do planeta, mas estamos ainda crescendo. Isso faz com que nós temos que ter preocupações com o dióxido de carbono. Então, a gente fala em alta performance, sustentabilidade, em construir edificações, em melhorar o ambiente construído do Brasil, mas, ao mesmo tempo, temos uma constante fala sobre e as emissões de carbono, professora Edna? Vocês podem verificar, esse gráfico está atualizado, são os últimos dados da estação do Havaí, da estação de clima que existe lá, uma estação internacional que iniciou em 1950 e desde da primeira medição até os dias de hoje, o CO2 só sobe. Ai, professora, isso é cíclico, sempre aconteceu. Sim, isso é cíclico. Os aumentos de temperatura são cíclicos, mas nunca na magnitude de agora, nunca aconteceu na magnitude de agora. Então, hoje, nós estamos com 424 ppm, parte por milhão de CO2 na atmosfera. Tá? E quanto mais nós usamos o planeta, mais usamos recursos, mais dióxido de carbono nós temos. E aí, quando a gente cruza os gráficos de CO2 atmosférico e crescimento populacional, a gente vê a inflexão ali, né, da Revolução Industrial. Começamos a ter a Revolução Industrial, a produzir muitas coisas. O CO2 aqui, ó, o gráfico da... Opa, eu vou ter que virar de para cá, não, é o gráfico da esquerda, também cresce na mesma proporção, mostrando que os impactos humanos, esse aqui é um gráfico bem interessante que mostra, a linha preta são as observações, dados medidos, ok? Dados reais, medidos. A linha azul é quando a gente não considera os fatores humanos. E a linha rosa é quando a gente considera os fatores humanos, os modelos de comportamento, né, que quando consideram os valores humanos. Então, a gente vê, sim, que a tendência entre o observado, que é a linha preta, e os modelos que consideram as ações humanas são realísticos. E a gente fala, realmente, temos que nos desenvolver, temos que melhorar a engenharia, temos que fazer a engenharia crescer, mas temos que ter atenção ao meio ambiente. Por quê? Porque as mudanças climáticas causadas pelas ações antropogênicas estão causando mudanças no clima. Isso é fato, isso é verídico, isso é medido, tá? Há quem duvide, está no direito de fazer a dúvida. E nós precisamos, com urgência, reduzir as emissões de carbono à medida que o consumo de energia, de materiais, aumenta. E como fazer isso, engenheiros e engenheiras? Então, temos que reduzir dióxido de carbono, mas temos que aumentar consumo, melhorar a qualidade de vida, né, gente? E melhoria de qualidade de vida é aumento de consumo, tá, gente? Não tem como eu falar em melhorar a qualidade de vida se as pessoas não têm casa para morar, se a gente não tem metrô, se a gente não tem estradas, se não temos rodovias. E aí, como que eu vou equilibrar essa conta? Será que eu preciso de engenharia para fazer o equilíbrio dessa conta? É aí que nós entramos, engenheiros e engenheiras. Nós precisamos desenvolver ações, projetos, tecnologia que visam eficiência energética, energias renováveis, desmaterializar. A gente vem forte aí dentro do Comitê do Concreto na desmaterialização, que é você construir usando menos material. Como fazer isso? Não é simplesmente vou diminuir, tirar material e funcionou. Eu tenho que mudar materiais, eu tenho que redosar concreto, eu tenho que usar aços com maiores resistências, por exemplo, aço com nióbio. 150 gramas de nióbio, 1 tonelada de aço aumenta 150 megapascal de resistência do aço. Por que não usar isso, né? E é um material que já está chegando aí no mercado, tá? Mas eu preciso ter conhecimento, não é simplesmente vou lá e reduzo metade da seção do pilar e deu, né? E eu preciso também capturar carbono. Então, quem quiser saber sobre captura de carbono, eu farei uma palestra no Concrete Show, lá no no simpósio do Ibracon, só sobre captura de carbono, que é uma área de pesquisa que eu trabalho bem forte. Mas precisamos... O que é capturar carbono, gente? É pegar o carbono
que é produzido nas indústrias, seja por processo de óxido, biorredução ou coisas do gênero, e literalmente armazenar, guardar esse carbono ou injetar ele no subsolo, tá? Para a gente removê-lo da atmosfera, ok? Entre outras técnicas que existem de captura de CO2. Mas vai ser o jeito para a gente poder equilibrar essa conta. O problema é que isso custa caro e ainda é pouco eficiente. Mas eu sou muito otimista, eu sempre vejo o copo meio cheio, e eu acredito que a gente vai desenvolver tecnologias para a gente melhorar a eficácia dos processos de captura de carbono e a gente conseguir nos manter mais umas gerações aqui no planeta Terra, ok? E junto com tudo isso, a gente tem as ESGs, que é Environmental, Social and Governance. Nada mais é que você fazer todos os seus processos construtivos, industriais, econômicos, pensando nas questões sociais e ambientais. Se não for tudo isso junto, a gente não tem sustentabilidade. E aí, hoje é uma área que a engenharia está muito, muito forte, conversa muito com a engenharia, são as ESGs. Então, quem gostar dessa área de ambiental, quem gostar de trabalhar isso, pode buscar sua alta performance aqui, buscando entender como funcionam esse processo de governança social e ambiental, que são as ESGs. Como eu faço para fazer a implementação de uma ESG numa empresa? E, por incrível que pareça, começou das grandes empresas, mas vamos lembrar que as grandes empresas contratam pequenas empresas, não é isso? Ou médias empresas. E elas estão começando a exigir que as empresas de médio e pequeno porte também tenham as ESGs. Mas o ESG é propósito, parte de propósito. Então, quem for trabalhar com isso tem que lembrar sempre dessa mensagem. E na nossa indústria da construção, né? A nossa linda indústria, como anda a nossa sustentabilidade aqui? Como está a nossa performance de meio ambiente aqui? Quando eu falo na sustentabilidade da construção, eu falo que ser sustentável é uma construção que possui baixo impacto ambiental em todo o seu ciclo de vida, atendendo de forma satisfatória o desempenho, que é o comportamento em uso ou a performance, e as exigências do usuário. Isso é ser sustentável. E como fazer uma obra com baixo impacto ambiental, durável, né, que tenha seu desempenho e que atenda ao cliente? E ainda que me dê lucro, né? Esqueci de dizer. O lucro está sempre no meio. A gente nem fala porque é óbvio que tem que ter. Ele é tácito, tá? Para isso, eu tenho que trabalhar desde a concepção, construção, projeto, uso e demolição. Na concepção, projetos voltados à funcionalidade. No projeto, considerar o ambiente de exposição, durabilidade. Na construção, não gerar resíduos. E no uso, fazer com que essa edificação tenha baixo consumo energético durante o seu ciclo de vida. E na demolição, aproveitar os elementos e componentes para outras finalidades. E como saber se eu estou fazendo um projeto sustentável ou não? Como avaliar se a minha edificação tem baixa pegada de carbono? Atualmente, nós temos no Brasil, e fora do Brasil, temos internacionalmente as EPDs, que são as DAPs, que são as Declarações Ambientais de Produto, e aqui no Brasil, nós temos a plataforma SIDAC, inaugurada o ano passado, que é o Sistema de Informação de Desempenho Ambiental. Um projeto Brasil-Alemanha, o governo brasileiro, está dentro do Ministério de Minas e Energias, esse projeto. É um site que todos podem acessar e fazer o cadastro, e vocês conseguem calcular a pegada de carbono de vários materiais e processos da construção. Empresários, vocês podem registrar a empresa de vocês lá e podem colocar a pegada de carbono e de energia do seu material. É um projeto USP, UNILA, minha universidade está envolvida nesse projeto, que envolveu gente do Brasil inteiro, trabalhando focado no desempenho ambiental, na performance ambiental dos produtos da construção civil brasileira. É a primeira plataforma nacional, é uma plataforma governamental, mais institucional das universidades, e que ela vem com uma pegada prática para atender o usuário. Por quê, gente? Porque fora do Brasil, as construtoras, as empresas já são obrigadas a fazer todos esses cálculos, e aqui a gente ainda não tinha esse documento, não tínhamos nada que balizasse isso. Então, esse é o primeiro documento, a primeira plataforma.
ela tem você consegue obter lá a declaração de desempenho ambiental de produtos, cada vez mais importantes num contexto de pegada de carbono e de precificação de carbono. Vocês sabem que o Brasil já entrou na discussão da precificação de carbono e a partir do próximo ano ou do outro, o carbono emitido começará a ser cobrado, começará a ser taxado. O valor de taxação global de carbono hoje vai de $10 a $120 a tonelada de carbono. Tá? Só para vocês terem noção, uma tonelada de cimento no Brasil emite aproximadamente 650 quilos de dióxido de carbono. Então, vai começar a custar mais caro para nós, né? Dá para fazer a conta, ok? Então, aqui, quem quiser, se inscreva aí, acesse o SIDAC, é uma plataforma que a gente divulga aí, bem importante. E a parte mais legal ali, no último item, tem uma calculadora. Vocês conseguem entrar lá e fazer os cálculos direto na plataforma, tá? Comparar indicador de desempenho. E agora, com a entrada das empresas, você vai conseguir selecionar qual empresa que tem maior e menor impacto ambiental nos seus produtos. Tudo isso aqui é medido, fiscalizado, não é? Vou lá e coloco o meu dado lá tranquilamente, não, tá, gente? Então, é isso aí. A gente vem e essa plataforma, gente, ela conversa com a norma de desempenho. Lembra lá, quem estuda a norma de desempenho, a gente tem as exigências do usuário, as 3 exigências do usuário. Uma das exigências é o desempenho ambiental, que até então a gente não tinha como fazer. Agora é possível. Performance ambiental, está aqui, ó. Sistema nosso. É muito legal, muito bacana saber que os dados dos meus estudos estão aqui. É muito bacana a gente ver, é para isso que a gente trabalha. E aí, aqui no Brasil, a gente sabe que a nossa construção civil, ela emprega 7% da população ativa. Ela é responsável por 7% a 13% do PIB, esse número varia ano a ano, por isso que a gente tem essa margem bem grande. Mas ela apresenta baixo valor agregado nos seus produtos. Baixa produtividade. Tem quem trabalha aqui sabe como é. E nós consumimos hoje 40% dos recursos naturais, 25% da água e aproximadamente metade do resíduo sólido urbano vem da nossa indústria. É uma indústria ambientalmente bem problemática, não é mesmo? Esse gráfico, eu gosto muito dele. Ele é um gráfico que mostra a produtividade de vários países do mundo. Eu não consigo apontar, aqui está muito ruim, mas aqui o Brasil está destacado em vermelho. Então, o que a gente verifica? Os retardatários estão aqui, quanto mais para a esquerda e para baixo, mais retardatário é o país. Então, o Brasil, a gente está só um pouquinho à frente do México. O que significa esse gráfico? Quer dizer que a gente usa muito mão de obra para produzir recurso de baixo valor, tá? A gente não consegue agregar valor aos nossos produtos, ok? É triste a gente ver o Brasil. Olha a China, onde é que ela está. A China, ela tem um monte de mão de obra, mas ela também não tem produto de muito valor agregado. E olha lá, a Bélgica, Israel, lá em cima, né, são os alta performance, consegue produzir com pouca mão de obra produtos com muito valor agregado. E aí vem ao encontro da fala do Dante. Nós precisamos pôr mais tecnologia, né? Precisamos parar de fazer commodities e fazer produtos de alta tecnologia. Parar de fazer sempre o mesmo feijão com arroz, não é isso? Tudo bem que é um prato saborosíssimo, mas a gente precisa sair do feijão com arroz. Precisamos de inovação e de tecnologia. E aí, Dante, agora eu vou dar a tua palestra aqui, tá? A parte final conversou com a palestra do Dante. Precisamos de inovação e tecnologia, porque senão a gente não vai conseguir performar. Não vamos conseguir mudar nem a indústria da construção, nem os profissionais. Não é isso? Precisamos trabalhar com novos materiais. Desde a Idade da Pedra até hoje, a gente desenvolveu muito materiais. E, ultimamente, estamos ali no grafeno, biomateriais, biopolímeros. Eu trabalho com todos esses bios aí, são excelentes. Mas precisa de desenvolvimento, tecnologia, pessoas pesquisando produtos que vêm para o mercado. E aí, quando falamos de tecnologia, né, a gente saiu do motor a tração animal, passamos hoje para carros voadores. Eu li hoje que a Embraer, li de novo essa notícia, eu tirei daqui, mas eu li novamente, que a Embraer vai instalar a primeira indústria de carros voadores numa cidade de São Paulo, é isso, né? Tá aí. E aí, esse material eu trouxe para vocês, porque recebi essa semana no meu WhatsApp.
Amanhã, não, depois de amanhã, sábado à tarde, no Bioparque. Quem não conhece, digita aí Bioparque. Bioparque é um parque tecnológico que tem da Prate Dona Dulce, lá em Toledo, Paraná. O pessoal, nós do CREA, fizemos visita, é sensacional, a ideia que eles têm lá é muito boa, muito bacana, vale a pena acessar o site. Então, o Bioparque incubou essa empresa, esse grupo, Green Group, e eles estão produzindo o gel concreto e a organomassa. Parece que sábado vai ser sábado vai ser o lançamento da organomassa. Essa organomassa, eles chamam, é um material que é produzido sem cimento, ambos sem clinker, então zero emissão, provavelmente, com resíduos de construção. E é produzido a partir da ativação do lodo de tratamento de esgoto, tá? Então, eles conseguiram fazer um material não sei se é álcool ativado, uma ativação química no lodo de estação de tratamento de esgoto, que quando misturado com resíduo tem propriedades cimentícias. Estou bem curiosa também, assim como vocês, para saber como isso funciona. Já estou pedindo amostra para testar no meu laboratório, tá ok? Porque a gente tem que fazer isso, né? Eles são responsáveis por produzir e colocar produto no mercado. E eu para verificar, e nós temos que testar para ver se funciona, não é mesmo? Mas está aí, é um grupo de jovens empreendedores, um deles é meu aluno, que é o dono da indústria de reciclagem, estão trabalhando em conjunto, desenvolvendo soluções com essa pegada. E o Bioparque fez a incubação da ideia da empresa dos produtos. Bom, depois a gente vê se funciona. Não dá para colocar produto no mercado sem funcionar, então provavelmente eles têm teste. E é muito legal de ver, gente, tem patente associada, tem inovação efetiva, que é com a patente, virando um produto no mercado, tá? Ok? E isso é muito legal, a gente fica feliz de ver isso dentro do mercado brasileiro. E aqui eu vou passar para vocês esse vídeo. Ai, tá sem áudio, você consegue? Modular com tecnologia própria. Nossos módulos são usinados em 3D e seguem rigorosos padrões ambientais, utilizando apenas matéria-prima certificada e 100% reciclável. Somos líderes na criação de soluções sustentáveis, oferecendo construções modulares eficientes e eco-friendly. Conheça a Nano One e descubra como estamos transformando a indústria da construção. Junte-se a nós rumo a um futuro mais sustentável e inteligente. Já viram falar desse projeto, Nano One? Alguém já viu? Lá, alguém já viu. É um projeto lá de Foz do Iguaçu, da minha cidade. Eu conheço o desenvolvedor e a esposa dele, ela é arquiteta, ele é engenheiro ambiental, Felipe, ó, ele é engenheiro ambiental, tá, Felipe? Cadê o Felipe? E eles desenvolveram esse módulo de edificação, tá? É bem interessante, eles estão essa semana agora, e esse vídeo da inteligência artificial apresentando foi postado ontem, tá? Eu coloquei ontem à noite na palestra, ele não estava aqui. Então, o que eles estão fazendo? São módulos feitos em indústria, são muito pequenininhos, são tipo lofts, e que você compra prontinho, eles descarregam com o caminhão como se fosse um container, e ok, aplicações, N aplicações, mas é interessante de ver que eles patentearam, ganharam um prêmio internacional já de desenvolvimento, é tudo feito com resíduo, tá? Toda uma pegada diferente desse processo. Então, por enquanto, está virando muito loft, casa para locação, Airbnb, tem essa parte que o pessoal gosta das tiny house, né? Que é uma pegada mundial, até o Elon Musk estava morando numa casa de 30 metros quadrados, 20 metros quadrados, sei lá quanto, que é essa mesma ideia. Então, eles aproveitaram, esse projeto já está em desenvolvimento há alguns anos, e agora, esse ano, eles estão com a pegada maior de divulgação desse projeto. Eles vão estar num evento que a gente vai organizar agora em Foz do Iguaçu também. Então, a Nano 1 é essa casa modular chamada de nano, porque é tão pequena que é nano, né? Não chega nem a ser micro casa mesmo. Mas, se vocês quiserem, pode segui-los no Instagram, lá, Nano One. Eles têm o site também aqui, tem o Instagram, e vocês podem conhecer o projeto, lá tem vários vídeos, eu não trouxe porque ficava muito carregado aqui as duas coisas juntas, mas é interessante de ver que tem soluções. Não se aplica a todos os fatos, não, mas a ideia é legal, e você pode criar módulos, fazer outros processos a partir dessa ideia que esses profissionais de engenharia e arquitetura, de engenharia desenvolveram, tá? A vontade de mudar, a vontade de fazer algo diferente. E aí, falando em inteligência artificial, vocês conhecem a Luísa? Quem tem a Luísa aqui, a Luzia?
Quem tem a Luísa? Não, Luísa não, Luzia. A Luzia. Quem tem a Luzia no celular aqui, levanta a mão. Só eu? Quem? Ah, lá tem, você já tem ali, ó. Quem que é a Luzia? É a assistente virtual, o chat GPT do WhatsApp, tá, gente? Então, se quem não tem, procura na internet, vocês já adicionam ela funciona no WhatsApp como chat GPT. E aí, essa aqui é a minha assistente. Tirei a foto dela ontem, ó. É meio assustadora, né? Mas esse aí é o bonequinho dela, tá? Não é assustadora? Um pouquinho, né? Eu achei ela meio assustadora, mas enfim, como no WhatsApp precisa de foto, eles criaram a imagem dela, porque a do Google, as outras não têm imagem, né? Essa tem uma imagem. Bom, então ela funciona similar ao chat GPT, esse aqui é uma planilha do chat, e aqui, quem já usou o chat GPT aqui, levanta a mão. Nossa, uau, muito bom. E o que vocês acharam? Bom? Só uma pessoa disse que foi. O que vocês acharam, galera? Interessante, bom, médio, razoável, ajuda. Ajuda para quê? Quem tem inteligência para usar o chat GPT vai melhorar a sua performance. Correto? Porque não é assim. O que acontece? O que eu digo ter inteligência? É quem sabe utilizar para ser seu copiloto e não fazer as coisas. Porque o que acontece? A Microsoft fala que ele é um copiloto. Copiloto, ele é teu auxiliar, ele não vai tomar o seu lugar. Então, a gente precisa saber usar essas tecnologias para ela nos assessorar. E sim, gente, eu uso. E me ajuda. Mas ela não faz as coisas para mim. Até porque, às vezes, é muito rasa a informação que ela nos dá. Não é isso? Mas ela colabora. Então, ela pode me ajudar. Aí eu tenho que saber em que momento que eu uso essa inteligência para ela me ajudar. Porque, gente, a inteligência artificial, ela já está na nossa vida em todos os lugares. Eu uso a inteligência artificial no Grammarly para corrigir textos em inglês. E fica bom, ajuda muito. Ela nos ajuda em vários lugares. Então, a gente tem que ter a inteligência para saber utilizá-la. E aí tem uma frase que eu não consegui achar o autor, que fala que o maior risco da inteligência artificial é não ter inteligência suficiente para ela, não é isso? Então, a gente tem que cuidar quando a gente usa. Mas, assim, a minha opinião pessoal, é uma ferramenta que está aí disponível, que nós temos que ter inteligência, conhecê-la, saber utilizar e utilizá-la com inteligência para nos favorecer, para aumentar a nossa performance e o nosso desempenho. Tá? Gente, para conseguir colocar a Luzia no celular de vocês, precisa adicionar um número, tá? Depois vocês procurem aí no Google e acessem o número. Esqueci, deveria ter colocado aqui. É que ela é novinha ainda. E junto com tudo isso, gente, vem pesquisa e desenvolvimento. Então, como que a gente vai performar se a gente não trabalha com pesquisa e desenvolvimento? Aqui eu vou mostrar rapidinho algumas coisas que a gente faz lá. A gente trabalha com bactérias que recuperam fissuras, com cimentos alternativos e com captura de carbono, mineralização. Então, aqui, gente, esse aqui são os trabalhos das minhas alunas, que trabalham com bactérias para recuperação de fissuras. Então, sim, a gente consegue ver, olha aqui, ó, nessa foto. Opa, spoiler. Ó, aqui a gente consegue ver nessa fissura, que eu não consigo mostrar, ó, vocês conseguem ver que já tem produtos sendo formados aqui, ó. São carbonatos que vão sendo formados ao longo do tempo e que vão fechar essa fissura conforme a gente vê aqui, ó. Olha aqui, ó. 7 dias, 9, 14, 21, 70 dias. Olha o que aconteceram com as fissuras. E sabe o que tem nesse concretinho aqui? Bactérias. Do gênero Bacillus subtilis. E elas conseguem fazer isso. Por que isso? Porque a biomimética, os biomateriais estão cada vez mais presentes. Por quê? Porque eles são fáceis de serem produzidos e têm baixa pegada de carbono. Então, eles virão para nos auxiliar aí no desenvolvimento de materiais. Professora Edna, isso está resolvido? Não, ainda precisa de muita pesquisa para isso chegar no campo, tá? Porque a gente ainda não consegue fazer isso fora de escala laboratorial. Ainda é muito aleatório. Mas é por isso que é a função da pesquisa, para a gente resolver isso lá e chegar na aplicação prática. Tá? Mas já estamos fazendo em escalas maiores para ir buscando esse... E aqui ó, algumas imagens aí de microscópio, né, das bactérias e das amostras aqui com e sem bactérias. Aqui ó, com ar incorporado, aqui a gente tem uma bolha de ar e aqui as bichinhas fazendo o seu processo.
Na parte de resíduo, nós pegamos os resíduos de construção e demolição, misto, cinza e também o vermelho, e fizemos um ecocimento, que a gente chama do cimento de resíduo. Gente, dá resultados muito bacanas, hein? A gente tem feito moagem em moinhos de alta eficiência e temos conseguido aqui, ó, o cimento comum, o cimento com filler, a gente consegue produzir cimentos muito similares, tá? Com propriedades mecânicas, gente, ali, ó, compatíveis com os cimentos que a gente tem no mercado, com resistência mecânica de 40 megapascal até 15% de substituição. E quando eu aumento a moagem na autoeficiência, eu melhoro ainda mais, tá? E aí eu deixo para vocês aqui a pergunta de 1 milhão. Até falei mais rápido do que eu falei que eu ia falar para ti, viu? Fui o mais rápido aí que o normal. Qual é a nossa pergunta de 1 milhão, né? O que é alta performance? O que é necessário para a gente ter alta performance na engenharia? Então, falamos aqui de tecnologia, falamos de ciência, falamos de desenvolvimento, de capacitação. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter é conhecimento técnico aprofundado. E aí não dá para virar piloto de chat de GPchat, ok? Não dá. E aí isso me preocupa muito no ensino da engenharia. Então, nós, professores, temos que ser conscientes. Eu já ensinei os meus alunos a usar o chat, porque eu entendo que é melhor que eles saibam usar corretamente do que eu os proíba de usá-los. Porque eles irão usar, né, gente? Está disponível, de graça, não é isso? Então, conhecimento técnico aprofundado é fundamental. Não dá para ser raso na engenharia, ok? Precisamos também ter habilidades interpessoais de liderança para a gente conseguir a nossa alta performance. É ser líder, é dizer para que eu vim aqui, é se posicionar. Tem muito engenheiro que tem medo de se posicionar. Eu já vi laudos muito tímidos com relação se a obra ia cair ou não, se mandava parar a obra ou não. O engenheiro tem que ter liderança, tem que saber se posicionar. Capacidade, olha, era para ser comunicação, capacidade de trabalhar em equipe e de comunicação. Outra capacidade super importante para a gente melhorar a nossa alta performance na engenharia e do engenheiro em si. Foco na sustentabilidade. Gente, hoje não dá, por mais que muitos desacreditem, se eu não focar em processos sustentáveis, em redução de carbono, consumo energético e nas ESGs, eu não vou conseguir alta performance no mercado. E mentalidade de excelência voltada à inovação, produtos inovadores, desenvolvimento de inovação. E, gente, às vezes, inovação não é fazer algo espetacular, escandaloso. É fazer algo diferente, associar técnicas que ninguém fez e você já vai estar inovando. Não é uma inovação super grande, mas já é algo diferente. Eu falo sempre isso, aposte em fazer algo diferente, bem feito, obviamente, com conhecimento, tá? Então, pensar sempre que a gente não pode dizer assim, está muito longe daqui, não vai chegar. Temos que ter a mente sempre aberta para a inovação. E a engenharia, especialmente a civil, não versa apenas sobre executar coisas, mas sim sobre construir sonhos. E nós construímos sonhos. E quanto melhor a nossa performance, quanto melhor a nossa excelência, melhor nós podemos ajudar nesse processo de construção de sonhos. Muito obrigada a todos e a todas. Parabéns, Edna, por trazer essa nova visão, uma visão bem diferente para a nossa engenharia, em especial a nossa engenharia civil, né? E dizer que eu fiquei aqui pensando como é que no meu dia a dia eu vou me transformar. E aí acredito que nós temos que fazer isso. Obrigada por trazer essa ideia. Estou falando, como que no dia a dia eu vou me transformar, né? E eu acho que essa transformação no dia a dia, ela vem do nosso autoconhecimento, que eu acabei não falando. Que quando a gente se olha, fala assim, olha, na minha carreira, eu estou aqui. E como eu estou? O que eu estou fazendo hoje? Então, a gente tem que passar por essa reflexão. E quando a gente sabe como a gente está, a gente consegue implementar as melhorias. Então, precisa ter, junto com tudo isso, esse autoconhecimento, autocrítica, sabe?
E a gente querendo, a gente faz a transformação no dia a dia. Bom, então, nós estamos aqui com 13 minutos e podemos aí fazer, acho que umas 4 ou 5 perguntas. Primeiro, está ali, né? Depois temos lá, né? Por favor. Boa tarde. Boa tarde, professora doutora Edna Pozan. Que alegria poder assistir a sua palestra, que mexe tanto com o âmago da questão da formação também, né? E é uma honra nós podermos ter você frente à engenharia civil, como a primeira professora da UNILA, da engenharia civil, atendendo a América Latina, né? Porque tanto precisa se desenvolver, né? Nessa questão das bactérias do concreto, né? E tem um cronograma já de tempo que isso possa começar a ser aplicado experimentalmente em campo? Da minha pesquisa não, mas já temos uma pesquisadora brasileira, ela é de Londrina, trabalhou com a Berenice Torales Carbonari, e ela tem já uma startup com a bactéria já para aplicação em situações práticas, tá? Então, a Nicole Schwantz, é o nome dela, ela já tem essa patente requerida e já em desenvolvimento como startup, ela já tem produto para aplicações práticas. Então, como eu comecei a estudar depois da Nicole, então a gente se baseia nos trabalhos da Nicole, nos meus estudos, o que eu vi ainda, eu não consigo ter, o sucesso prático ainda não está bom. Eu acredito que para pôr um produto para comercialização, por exemplo, do que eu desenvolvo, ele tem que ter pelo menos um atendimento de 80%. Se não tiver assim, eu não consigo, entendeu? Então, o ideal é 100%, mas a gente nunca consegue 100%. Mas eu tenho que ter mais eficácia. Então, a gente está selecionando novas bactérias. Agora, trouxemos bactérias da Antártida. Estamos lá com um projeto com o pessoal da biotecnologia e vamos desenvolver todo um projeto em cima disso, porque cada micro-organismo pode ter um potencial distinto de produção de carbonatos. Então, é por isso que a gente tem toda uma prospecção biotecnológica nesse processo. 2 dúvidas a mais. Nessa questão da bactéria, independe da resistência do concreto à utilização dela? Não, varia conforme a utilização e a reserva alcalina do concreto. Então, conforme o tipo de adição, de cimento que você tem ali, vai ter a bactéria performa diferente, ela tem desempenho diferente. A regeneração é de 100% ou mais? Da fissura? Pode ser até de 100%. A única questão é que quando o produto formado, ele tem menos resistência do que a matriz que estava anteriormente, entende? Então, ele tem que demorar mais tempo. A gente não tem estudos de longa duração para saber se ele vai conseguir uma dureza, uma resistência similar ao que está na matriz. Nós estamos com um projeto nacional bem grande, o URGS, a professora Geilma, cadê a professora Geilma? Aí, ó, a professora Geilma, não tinha visto, a professora Geilma aqui da UFS, está aqui fazendo parte do experimento, nós somos do mesmo grupo de pesquisa, estamos desenvolvendo parte do projeto aqui, para verificar algumas eficácias, assim, a longo prazo, de como é essa fissuração, esses processos. Não fissuração, a fechamento da fissura. Tá? Muito obrigado, você honra o nosso Paraná. Obrigada a você. Por favor, lá atrás. Boa tarde, professora. Gostaria de saber se você está participando de algum projeto relacionado a crédito de carbono e como seria o desenvolvimento disso. Isso. De crédito de carbono, não. Eu estou participando do grupo de descarbonização do IBRACON, que eu trabalho ali com a parte de mineralização, que é a recarbonatação, tá? Mas os projetos de crédito no Brasil eu ainda não entrei, mas quem sabe vai entrar, entende? Vou entrar ainda. Mas ainda não estou ainda nos processos de créditos, mas no processo de como descarbonizar mesmo, tá? Ok? Conselheiro Furtado. Onde que está? Por favor. Professora Edna. Aqui. Mais alguém? Aí, tá. Assim, com sua experiência, o que você acha que tem que mudar na área acadêmica para que os profissionais eles tenham vontade de atuar na área de patologias, que às vezes a gente vê escassez no mercado, né? Os engenheiros civis atuarem realmente na área de patologia, geração de laudo, analisar a estrutura, né? E ter aquela segurança em saber que aquela estrutura vai ter um risco. Como que é teu nome? Raiza, eu tenho uma visão diferente da sua, talvez. Eu vejo
eu sou da área de patologia, eu comecei na área de durabilidade, minha tese, meu mestrado é todo na área de durabilidade e patologia. O que eu vejo hoje não é escassez de profissional, é escassez de bom profissional, porque profissional atuando em patologia há muitos. Agora, que realmente sabe fazer, tanto é que nós estávamos conversando, né, pela manhã, dos valores dos laudos, que você pede um valor, a pessoa pede 4, 5 vezes menos para emitir o mesmo documento. Tem alguém que não está certo nessa conta, né? Então, eu acho que a gente tem muito profissional com baixa performance, vamos dizer assim. E aí esse profissional acaba, não é contaminando, mas acaba fazendo uma falsa imagem do mercado como um todo. Então, eu acho que bons profissionais, e a gente sempre falava que o mercado seleciona, é um mercado bem pequenininho que seleciona, a maioria do mercado só quer saber de preço, é a minha opinião hoje. Eu também já fui iludida que o mercado seleciona o menor preço, e depois, se der problema, ele bota na justiça, é mais ou menos aí. Então, assim, o mercado tem alguns clientes muito conscientes que querem bons profissionais, mas hoje, para mim, essa fatia é bem pequena. A grande parte do mercado quer custo baixo de profissional de engenharia, mas com alta qualidade. Eu falo que custo baixo com alta qualidade é utopia, então o mercado gosta de utopia, tá? É a respeito do crédito carbono. É um assunto assim que deveria ser falado mais e às vezes é pouco explorado. Toda palestra que a gente vê, às vezes, eu sempre falo a mesma coisa. O que tem que ser feito para a gente ativar esse mercado, para trabalhar em cima do crédito carbono, inserir as empresas e buscar, né? A inclusão do crédito de carbono vai aumentar o custo de produtos e processos no país, tá? Isso é fato. A precificação de carbono vai sobrar para quem? Para nós, não vai? Vai sobrar para a ponta. Mas no contexto de sustentabilidade atual, global, ele é necessário e está vindo de top-down, de cima para baixo, e vai vir para a gente. Então, as indústrias brasileiras vão ter que se adequar, vão ter que chegar em qual é o valor, isso é tudo discussão governamental, não entra na nossa base, de saber qual é o valor que vai ser essa precificação de carbono, isso vai ser repassado para o produto, e as grandes questões é que com isso nós estamos descarbonizando os materiais. Mas aí eu tenho toda uma fala em torno disso que vem, como isso está sendo feito, os produtos, e daí, gente, por conta disso, os materiais estão mudando, tá? Estão diferentes. Os cimentos, os aços, todos os materiais começam a estar diferentes. E nós não podemos aplicá-los da mesma forma. Um material diferente tem que ter aplicação diferente. Então, assim, junto com a descarbonização, os créditos de carbono, vem toda uma produção de materiais com mudanças químicas e físicas que vão interferir na nossa aplicação prática, especialmente na durabilidade das estruturas. Então, nós temos que fazer esse conciliamento. Então, aí, Dante, da Ladaga, para o próximo ano, o pessoal está pedindo aí a palestra de créditos de carbono. Então, vamos trazer aí o pessoal para falar de créditos de carbono para vocês, tá? Bom, então, agora nós temos um, outro aqui e um lá atrás, e vamos encerrar. Para a gente não atrasar muito, eu peço que sejam concisos nas suas perguntas. Edna Posa, queria cumprimentá-la pela sua brilhante palestra e pela sua juventude e entusiasmo que você traz nas falas e nos conhecimentos que você explanou para nós. Eu talvez pense um pouquinho diferente da senhora com relação à questão globalizada, não é? Eu acho que as ESGs, que eu entendo que tem um contexto também social e ideológico, que os governos têm que deixar que a sociedade participe dessas decisões, o que não tem acontecido, mas isso é uma outra coisa. Eu queria dizer que as demandas humanas, e eu tenho alguma experiência com isso, elas são pouco importantes na questão do clima do que está acontecendo hoje. Por razão simples. Há 13 mil anos atrás, o deserto do Saara era uma floresta, era um ambiente verde. E há 13 mil anos atrás, a população da Terra não passava de 1 milhão de pessoas. Então, esta ação do que está acontecendo, pelo que eu entendi, a senhora não imagina que seja um ciclo. E eu, só concluindo, eu imagino que seja um ciclo. Naturalmente, dentro das pesquisas que a senhora fez, a senhora conhece a hipótese Gaia. A hipótese Gaia é um cientista questão de meio ambiente, que
reputo cientista, porque na questão, até a palavra sustentabilidade que nós usamos na questão meio ambiente, ela é muito chavões de pessoas que se consideram sabedoras ou detentoras do poder desse conhecimento da ecologia. O James Lovelock, que é um dos cientistas, propôs uma teoria que chama a teoria da hipótese Gaia. Na hipótese Gaia tem a mãe Gaia, que gera vida, produz e sustenta, mas também elimina. Porque em determinado instante, ela também é a mãe Medeia. Ela come os filhos, ela come os indivíduos que estão prejudicando as outras espécies. E nesse contexto, lá na hipótese Gaia, se vê que o indivíduo que está prejudicando as outras espécies no planeta Terra é o humano. O humano é o predador, acabou com todos os outros predadores. Só de predador é ele é predador de si mesmo, né? De tal maneira que, nessa possibilidade da Terra ser um elemento vivo e poder prover, gerar, prover e eliminar os que prejudicam as outras espécies, quem está na pauta é o humano. O humano está na hora de ser eliminado uma quantidade boa. Isso aí. Como que é seu nome? Furtado, Desculpa, por favor, sua pergunta. eu esqueci de me apresentar. Meu nome é Antônio de Lima Furtado, me conhece como professor Furtado. Eu sou professor de engenharia da Universidade Federal do Acre, mas eu fiz mestrado em São Carlos nesse assunto, né? Muito bem, eu só vou concluir para você. De tal maneira que, dessa grande quantidade de carbono, porque o CO2 é uma espécie tipo açúcar. O açúcar é essencial para a vida humana, mas comer demais ele prejudica. Assim é o CO2 na atmosfera. O CO2 na atmosfera, ele é assim, olha, todo o equilíbrio do mar, o equilíbrio que nós temos, a produção de oxigênio vem do mar. O pH do mar não pode variar além do 7, meio ponto para cima. Tá, alcalinidade. vamos resumir aí para a gente poder finalizar e não atrasar o próximo palestrante. Assim, ó, a sua fala... Me dê meio segundo para eu terminar aqui. Acho que vamos... Depois a gente conversa individualmente, mas eu vou fazer uma fala aqui. Mas eu ia fazer a pergunta, então. Então, a pergunta fale. é a seguinte. O que você acha disto da hipótese Gaia? Pronto. Bom, rapidinho. A sua hipótese corrobora, a sua fala corrobora com a minha? É que os humanos estão capturando carbono para evitar que a Terra nos coma. É só isso, não é verdade, gente? No resumo, é isso. Entende? É a mesma coisa que nós estamos falando. A única coisa que eu já estou dando é a solução que nós humanos estamos criando para evitar que isso aconteça. Porque a gente quer, ainda eu falei que a gente quer permanecer nesse planeta Terra por mais gerações. Então é isso que a gente tem feito. Tá? A mudança é cíclica, mas nunca foi tão intensa como agora com as ações antropogênicas. Tá? Por favor, pergunta aqui na frente. O microfone aqui na frente, por favor. Aqui, ó. Meu mesmo. Bom, professora, parabéns pela palestra. Eu quero começar só comentando. Francisco, o nosso tempo está esgotado. Sim. Então, vou pedir que a sua pergunta seja curta. Isso, vai ser bem curta. Senão a gente não consegue... Vai ser bem curta. Aí começa a atrasar, então, tá? Vai ser bem curta. Eu cumpri meu prazo. Vai ser bem curta. Se eu conseguir falar, vai. Não, vai. Filho. Bom, primeiro queria comentar que o meu filho está fazendo doutorado em cicatrização do concreto na Federal do Paraná. Ele é professor da PUC. Tá, isso encerra. E eu vi que na sua palestra não se comentou sobre o destino dos dejetos das construções e dos sistemas construtivos e hoje tem-se os aterros sanitários que continuam insistindo, cobrando R$400 a tonelada. Tem aterros, como lá de Biguaçu, que faturam R$1.200.000 por mês. E existe a oxirredução, que soluciona o problema. O porquê que não se alia o sistema construtivo com coisas modernas e que geram crédito de carbono. Só isso. Ó,
Eu não falei aqui porque não era o escopo da palestra, mas sim, isso tudo já é pesquisado. Hoje, a gente precisa promover a economia circular, que é colocar os resíduos nos processos econômicos. E quando vai para aterros, os aterros são públicos. É a responsabilidade do poder público fechar os aterros, para que a gente promova a reciclagem. Não interessa, tem que resolver isso, entende? É por poder público que tem que ser feito isso. Tem que ser fechados os aterros e os materiais que estão potencialmente recicláveis têm que passar para o terceiro setor ou para uma parceria público-privada para fazer o aproveitamento. E aí tem N opções hoje de processos industriais que podem ser aprimorados, imprimidos para melhorar, aprimorar resíduos. E é uma área que eu trabalho também, depois a gente pode conversar. Por favor, tem mais uma pergunta daquele rapaz lá de azul, né? Você levantou a mão, não? Não? Então, eu quero agradecer a Edna e a todos, não só pelas perguntas, mas pela explanação também, e dizer que nós vamos aproveitar muito daqui para diante. Obrigada a todos e vamos à próxima palestra. Muito obrigado, doutora Edna Poçan, por sua palestra, mediação de Carmen Lúcia Petraglia. Nossa gratidão, obrigado. Obrigado, doutora, por abrir os nossos horizontes e estimular nosso pensamento crítico com sua palestra inspiradora.